Próximo vereador, vereador Ângelo. Em seguida, então, a vereadora Jane, vereador Ângelo também, 10 minutos com a parte. Senhoras e senhores, boa noite. Senhoras e senhores internautas, ainda bem que as nossas sessões são gravadas, né, porque o público presente é muito pouco, porém, tudo que é feito aqui depois tem uma repercussão, sim. Ainda mais que em breve nós teremos um novo site na Câmara de Vereadores, onde as pessoas vão poder assistir essas sessões passadas, né, senhor presidente? E como existe uma repercussão muito grande, tão sério é as nossas declarações aqui nessa tribuna sagrada. Tanto é sagrada que, inclusive, o vereador tem imunidade para que falar, para não ter nenhum tipo de constrangimento na hora de defender o povo. O povo está sempre questionando os vereadores vêm aqui e repetem aquilo que o povo fala, questiona, com a vontade, pelo menos, que alguma coisa aconteça. E aqui se questiona muito a questão de política, como se política fosse uma palavra feia. Eu sempre faço política no meu dia a dia e também política partidária. Eu sou o líder de um partido e sempre estou defendendo o meu partido, porque todos nós somos políticos. Alguns políticos partidários e outros políticos na vida, no dia a dia. Mesmo aqueles que não querem, que odeiam políticos, também são políticos, dentro da sua casa. Como que uma família vai se manter unida se não tiver a política dentro da casa? Porque a palavra política, ela é derivada de polis, que é cidade. Então, a política é manter a vida em comunhão. Conseguir viver com as outras pessoas. E o que estraga, às vezes, quando se fala em política, sempre se pensa em política partidária, que inclusive é proibido em determinados lugares, em determinadas organizações, como é proibido até no próprio Lions, que não pode falar em política partidária e não pode falar em religião. Eu sempre recomendo, e já até conversei sobre isso com a vereadora Luana, Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo que estuda muito essas questões, estuda muito a política. Inclusive, Mário Sérgio Cortella tem um livro que é Política para não ser idiota, porque ele fala da política como o bem de todos, e o idiota é aquele que olha para o próprio umbigo, aquele que só pensa nele. Pensando nesse jeito, senhoras e senhores, é que sempre no dia a dia e aqui no nosso trabalho, a questão política é importante. Até mesmo o esforço que um de nós temos para convencer o outro de que aquelas ideias estão corretas. Nós temos um sistema tríplice de poderes, poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Temos o poder judiciário, que é por títulos, que é um poder vitalício, que tem o seu lado positivo e negativo, a tranquilidade que um membro do Poder Judiciário tem de trabalhar, sabendo da segurança que ele tem como um mandato perpétuo. Porém, os poderes legislativo e executivo não, eles são sabatinados a cada 4 anos pelo nosso sistema eleitoral. É um tipo de poder mais seguro. Eu acho os poderes legislativo e executivo muito mais seguros que o poder judiciário. Porque nem todos os inteligentes e intelectuais são bons. Se passa uma pessoa boa, intelectual, para um cargo de juiz, de um magistrado, muito bem. E se não for uma pessoa boa? Aqui nos poderes legislativo e executivo é diferente. Porque existe o crivo do povo de tempos em tempos. O que diferencia o poder executivo do legislativo é que lá no executivo é um poder monocrático. Quem decide é a prefeita, dentro dos limites da lei. Já o nosso poder legislativo é um poder colegiado. Cada um de nós tem um quinhão desse poder. E sempre é a maioria que vai vencer. Por isso que é muito importante, mesmo a vereadora falando, que existe sim uma base do governo, existe uma base que garante que as políticas públicas que o governo tem,
que presume-se que sejam políticas boas, obtenha êxito aqui nessa casa. Isso é importante como base do governo. Porém, é muito importante também que cada um de nós aqui tenhamos autonomia e saibamos o quanto é importante esse trabalho que nós fizemos aqui. Para tomar muito cuidado para que o interesse de uma minoria, que geralmente a minoria é a que é mais influente dentro do governo por causa dos lobistas, das pessoas que têm maiores condições financeiras e precisam de políticas públicas, às vezes para conseguir colocar o seu empreendimento, às vezes para economizar nos seus empreendimentos, essas pessoas que ficam mais ligadas ao poder. E nós não temos que fazer políticas para um público, para o direito difuso, um público específico, e sim para a coletividade. E será que isso está sendo feito na nossa cidade? Eu me assusta muito observando, fazendo uma análise, um estudo de que como Camboriú era e como cresceu a nossa cidade até hoje. Eu me preocupo muito como que vai ser daqui 10, 20, 30 anos. E nós temos que pensar no nosso futuro, porque a nossa cidade ela tem um crescimento totalmente desorganizado. Olha como que é o nascimento da nossa cidade. São 100 partos por mês. Média de 1.200 crianças por ano. Seria o nosso crescimento normal. Mas quantas pessoas os senhores ouvem na rádio, de manhã, no programa da Inalda, que esses dias até me explicou que das pessoas que vão lá, eles filtram muito, de 30, eles filtram 2, 3 pessoas. Quantas pessoas todo dia ligam para a rádio pedindo móveis, pedindo comida? As pessoas chegam aqui sem nada e pedem um fogão, pedem uma geladeira, pedem uma cama e conseguem. Isso é um problema particular deles. E depois o ônus que vai causar para o município da assistência, da saúde, da educação, das creches. Eu vejo aqui em Camboriú muita política de assistencialismo, muita política do pão e o vinho e a diversão. Antigamente, a família não tinha televisão em casa e quando chegava uma visita, a própria família se reunia, ficavam sentados de frente, um para o outro. E ali conversava e quando chegava uma visita era uma alegria, mais alguém para conversar. E depois com a televisão, e estou parafraseando Mário Sérgio Cortella. Quando teve a televisão, todo mundo virou o sofá para a parede. Aí nem era bom que chegasse uma visita, mas se chegasse também não ia falar nada. Ia ficar de frente da televisão ouvindo. E agora com esses meios de comunicação que nós temos, cada vez a pessoa se isola mais. Quando sentavam todos para jantar na cozinha, sentavam na sala, agora cada um senta no seu quarto, porque o mundo é no seu quarto, porque tem a interação. A grande diferença é porque a televisão era uma comunicação unilateral. Ninguém interagia com a televisão. Assistíamos a televisão e aquilo que era comentado e falado estava certo. Hoje, as mídias, há interação. Hoje a gente vê nas redes sociais que existe uma interação muito grande. Quem ousa colocar uma opinião ali, também sabe que não vai ser aceita por todos e que as pessoas vão se manifestar ali. E as pessoas estão se achando aquele que defende uma coisa, aquele que defende outra, e por isso mesmo houve, nos últimos 2 anos, que as redes sociais estão fortes e existe interação, grandes manifestações do povo. Houve muitas manifestações, mas em alguns lugares, principalmente nas metrópoles, nas grandes cidades, e outras em outros lugares. Uma coisa é bem certa, e o tempo é muito curto, que não vai dar nem para mim terminar o que eu teria para falar, que era o mais interessante, mas que o mais importante que nós estamos vivendo hoje é a participação do povo nos acontecimentos políticos, vereador Zé Pedro. E por isso que eu acho tão importante o site da nossa Câmara, que o presidente está batalhando para conseguir, e mais importante ainda, um sonho que nós temos, que é a TV legislativa, que o presidente também está pesquisando em outros lugares. Porque daí sim o povo vai saber do nosso trabalho e vai nos ajudar a cada vez fiscalizar melhor, pesquisar e fazer do nosso município
cada vez um município melhor para se viver. Muito obrigado a todos.